Cuidar da população idosa já é um dos maiores desafios sociais do nosso país. Como podemos nos preparar como sociedade, famílias, profissionais, para envelhecer com dignidade? É isso que vamos explorar hoje aqui, neste episódio do Longevidade Cast, com a presença da médica geriatra, doutora Gabriele Beltrão. Fique conosco até o fim. Sejam bem-vindos em mais um episódio de número 36 do Longevidade Cast. Este episódio vai tratar de um tema muito interessante e muito oportuno. Diz respeito a aumentar a consciência das pessoas, das famílias, do público em geral e também das autoridades em relação às questões do envelhecimento. As questões do cuidado com os idosos, os cuidadores com idosos. Mas quem é mesmo essa pessoa que nós estamos entrevistando hoje? Isso mesmo, Arnaldo. Nós temos o privilégio de receber aqui a doutora Gabriele Beltrão, uma profissional que atua aqui no Distrito Federal. Vou só rapidamente falar os referenciais dela. É médica graduada pela Universidade Federal Fluminense, especialista em clínica médica pelo Hospital Universitário de Brasília, né, HUB, UNB. É especialista em geriatria pelo Hospital Universitário de Brasília e atualmente pós-graduanda em oncogeriatria pelo Hospital Sírio-Libanês. Certo, doutora? Isso mesmo, o prazer é todo meu, pessoal. É uma gratidão imensa eu estar aqui hoje com vocês para a gente discutir um pouquinho por um tema tão relevante, que é o envelhecimento e os cuidados com a pessoa idosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ok. Muito bem. E queria, nesse ponto aqui, chamar a atenção do nosso público para a importância dessa temática, né? Nós fizemos questão de trazer como um despertar para essa questão que o Arnaldo já pontuou no início, e que o nosso propósito é que essa conversa nossa aqui, que espero que será muito esclarecedora e vai suscitar reflexões que ela possa chegar não só para o público, uma quantidade maior de pessoas, mas fundamentalmente para autoridades que se debruçam sobre as questões de saúde, as questões de assistência social. Isso a gente está falando no âmbito do governo federal, governo estadual, governos municipais, porque é realmente uma temática que traz preocupação. Sinal amarelo está aceso aí, porque a população cresce, a população idosa, né, cresce exponencialmente, as famílias vão diminuindo, a gente sabe que não existe uma infraestrutura de suporte, inclusive para acolher a quantidade de idosos como seria necessário. Esse problema já está sendo enfrentado em outros países e o Brasil não é exceção, ao contrário. Vai ter que encarar isso com muita seriedade. Então, esse é o nosso propósito. É isso, Arnaldo? Exatamente, Dátoli. Para a gente começar a aquecer nosso papo, Gabriele, vamos trazer aqui um trecho de uma entrevista muito interessante de um renomado especialista nessa área de envelhecimento, chama-se Dr. Alexandre Kalash. Não sei se você conhece, eu acho que grande parte dos brasileiros já conhece, né? Quem cuida dessa área, né? E quem é ele? É um médico especializado nas questões do envelhecimento, gerontologia, com vasta atuação nacional e internacional. E nós vamos trazer esse trecho num vídeo da BBC News Brasil, de 17 de julho de 2025. Né? O título desse vídeo é: muitas vezes colocar o idoso em uma instituição é a melhor resposta. Não tenha vergonha. Isso. Então nós vamos ouvir esse trecho, né? Agora, isso. Tá bom. Sobre a falta de políticas públicas, como é que o Brasil, enquanto Estado, trata o idoso? E o que deveria ser feito, na sua opinião? Olha, não são políticas apenas de governo. Quando entra um, entra outro, desfaz e quer refazer aquilo que já poderia ter sido feito e está consolidado. Nós precisamos de um compromisso do Estado de assumir aquilo que está escrito há 22 anos no Estatuto do Idoso. Precisamos fazer com que as pessoas possam envelhecer bem onde sempre moraram. Precisamos fazer com que haja uma cultura do cuidado. E o Estado faz o quê? Joga para a família. A família só pode cuidar se ela estiver sendo cuidada. A imensa maioria dos cuidadores é no feminino. São cuidadoras. São mulheres que passaram a vida cuidando dos netos, depois dos pais, dos avós, do sogro, da sogra, do marido.
E quando elas precisam de cuidado, de repente não tem ninguém que cuide delas. Na minha infância, eram poucos os idosos, e esses idosos contavam com um número imensurável de mulheres que não tinham ingressado na força remunerada de trabalho e podiam estar ali cuidando. Aqueles idosos que ficavam doentes duravam pouco. Em 2, 3 anos, ia tudo para o beleléu. Agora, você tem uma doença qualquer que gere dependência e você pode viver com ela, por conta da tecnologia ou de novas formas de tratar essas doenças crônicas complicadas, seja um diabetes, seja uma hipertensão, por 15, 20 ou 30 anos. Quando é que a institucionalização do idoso se torna inevitável? Ainda existe muito estigma quanto a isso? O estigma é imenso. Isso é cultural, é social. A família acha que tem sim a obrigação. E o Estado corrobora isso. Fica com a família. Que família? De que família nós estamos falando no caso de uma mãe solteira, de uma mãe que vive só com seus filhos, cujo pai já abandonou, alcoolizado ou assassinado? Nós temos um número recorde no país. É como se estivéssemos em guerra. São mais de 46 mil homicídios, na sua grande maioria de jovens negros, e que deixam essas famílias à deriva. Além do mais, não existe uma renda regular para que essa família seja viável. É fundamental que a gente confronte o estigma, porque muitas vezes a institucionalização é a melhor resposta. A única forma de lutar contra o estigma é esclarecer para a população. Não tenha vergonha. Se você precisa institucionalizar essa pessoa mais idosa, é porque você não está conseguindo. O fardo de cuidar de alguém com Alzheimer por 10 anos não é nada equivalente a cuidar de um bebê. Isso dura 2, 3, 4, 5 anos e pouco a pouco a criança vai adquirindo mais independência e autonomia. Se cuidar de alguém que começa com um processo demencial, são 1, 2, 5, 10 anos, você acaba absolutamente esgotado e as repercussões para a sua saúde física e mental são imensuráveis. Esse estigma tem que acabar. Para muita gente, a melhor solução é poder institucionalizar, mas tem que fazer todo o possível para que essa instituição ofereça qualidade. O senhor acredita que o Estado deveria fiscalizar melhor as instituições privadas? Deveria haver maior oferta de lugares públicos para abrigar idosos? Vivemos com regulamentos, mas com regras que não são cumpridas, não são fiscalizadas, e tudo pode acontecer. Avolumam-se os casos de todo tipo de infração dos direitos das pessoas idosas mais precarizadas que vivem nessas instituições e não há uma fiscalização. Elas são pessoas extremamente vulneráveis, considerando-se a alimentação, as condições físicas, o volume de pessoas que estão institucionalizadas acima da capacidade da instituição. Há instituições nas periferias que vivem ao Deus dará e visando muito ao lucro. É fundamental que o Estado exerça essa função que é sua e está estipulada no Estatuto do Idoso. Por outro lado, tem que haver uma oferta de lugares públicos para idosos. Contamos pouquíssimas instituições públicas, em geral de baixa qualidade, com um volume muito grande de pacientes com patologias múltiplas e pouca supervisão médica. Aliás, isso também é estipulado em relação às instituições privadas, que muitas vezes têm um médico que passa uma vez por semana, meia hora. Mas as instituições públicas são necessárias, porque temos cada vez mais pessoas que não têm família, ou que a família mora longe, ou que a família não tem recursos, ou que a família está fragmentada, que mal tem para as despesas essenciais com os outros membros. Esse quadro dramático no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Nós temos um caso que nós tomamos conhecimento do Japão, em que é uma verdadeira tragédia, em que cuidadores de idosos na faixa de 50, 60 anos, já extenuados, eles acabam perdendo, vamos dizer assim, as condições de atendimento e eles cometem, primeiro, matam os pais idosos que estão já no seu limite e depois se suicidam. É dramática essa situação. O que a gente poderia ter como sinal de alerta para isso no Brasil, doutora?
Bom, eu acho que, na verdade, isso é um alerta vermelho, uma bandeira vermelha, não só para o Brasil, mas para diversos outros países que vivem esse período de transição demográfica que nós temos vivido. De fato, o envelhecimento populacional no Brasil, ele vem ocorrendo de uma forma muito acelerada. E a gente precisa entender que a estruturação do cuidado com o idoso, há algumas poucas décadas atrás, ele era baseado no cuidado familiar. Então, a gente tinha a figura de um familiar, geralmente famílias que tinham, em sua grande maioria, mais de um filho. Esse cuidado, muitas das vezes, ele era setorizado e dividido entre os filhos, mas, sobretudo, centralizado na figura feminina de uma mulher que, geralmente do lar, que não tinha inserção no mercado de trabalho e que ficava com a incumbência de ser a principal cuidadora do idoso, na grande maioria das vezes do idoso frágil, do idoso vulnerável. Mas hoje, a estrutura familiar não só do Brasil, mas de vários outros países tem se modificado. A gente tem visto a cada geração, a cada década, que as pessoas têm tido menos filhos. A expectativa de vida tem aumentado e as famílias têm diminuindo. E aí? O que é que a gente faz nessa situação? Então, é muito importante entender que a sobrecarga de quem cuida, ela é real. E ela não é uma sobrecarga que vem com anos de cuidado. Se a gente não tiver uma estruturação muito bem definida de como vai ser esse cuidado, isso pode acontecer de forma muito precoce. É uma sobrecarga física, é uma sobrecarga mental, é uma sobrecarga financeira. Então, nós temos que ter estratégias de cuidado, redes de apoio, de suporte a essas pessoas, para que esse sistema não entre de fato em falência. E aí, as instituições de longa permanência de idosos acendem as nossas vistas como, na verdade, uma oportunidade de compartilhamento do cuidado e de redução da sobrecarga do cuidado com o idoso, que, afinal, desde o Estatuto do Idoso, nós sabemos que a responsabilidade do cuidado com o idoso, ela é compartilhada entre o Estado, entre a família e entre a sociedade também. Pois é, doutora, a gente percebe. Eu, por exemplo, tenho algum conhecimento dessas instituições de acolhimento de idosos, até porque eu tenho um projeto social, né, para levar música, desde 2007 que eu comecei. Então, eu conheço várias dessas instituições aqui em Brasília e conheço em Salvador também, né, onde eu também residi e tal. E vejo o nível de dificuldade pelo qual elas passam, né, sem o devido suporte público, e falta recurso, vai na base do improviso, algumas, às vezes, têm dificuldade até de subsistência, de continuidade, né? Como é o caso de uma recentemente que eu fui aqui em Brasília e tal. Então, eu vejo, sim, um quadro preocupante e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa das limitações financeiras das famílias. Aqui, o Brasil é um país pobre, é um país de baixa renda, né? No geral. Então, se você tem tanta gente que precisa, o nível de demência crescendo, né, que a gente observa, então o nível de pessoas com limitações e tal, a família não dá conta, não tem como contratar, e precisaria ter amparo nesse tipo de instituição. Aliás, até eu penso, queria até colocar o que é que você acha que poderia até para alavancar isso, até já pensando que você poderia ser não só das instituições, eu fico até pensando aqui, nós estamos aqui refletindo, né? Mas até pensando não só as instituições mais bem aparelhadas e em quantidade suficiente, mas também algum tipo de suporte financeiro, porque eventualmente é melhor para o idoso, se é o caso, né, eventualmente de ficar no seu ambiente. O doutor Alexandre Kalash até mencionou isso, o ideal seria que a pessoa ficasse no lugar, né, onde sempre viveu, e tal. Mas para isso precisaria de ter suporte financeiro, né, doutora? Sim, não, e de fato isso é uma realidade. Hoje no Brasil, estima-se que em média cerca de 90% das instituições de longa permanência, as ILPIs, né, vou determinar essa sigla, fica mais fácil para a gente se comunicar, elas sejam de cunho privado.
né? É claro que existe também uma participação filantrópica nessas instituições, mas 90% são de cunho privado. Ou seja, se você pensa no Brasil, né, um país dessa imensidão, que estima-se hoje, em 2025, seja, acredito que está em média da sexta maior população de idosos do mundo, 33 milhões de idosos. A gente só ter 10% de instituições que são instituições públicas é um fator de extrema preocupação, né? Realmente é algo que tem que chamar nossa atenção, não só como sociedade, mas como família e como cidadãos também, porque envelheceremos, estamos todos envelhecendo, e é um fator de muita preocupação. Foi por isso mesmo que até lá na abertura lá, a importância da gente trazer para esse debate e estar presente essas autoridades que cuidam da questão de assistência social, das questões de saúde, né? A gente tem que ampliar. É por isso que a gente está aqui nessas provocações aqui, né, Arnaldo? Essa é uma realidade, né? Muito preocupante, né? E a gente tem ouvido também, doutora Gabriela, a questão de falta de um protocolo para a formação e treinamento dos cuidadores. Isso me parece que é algo que precisa ser revisto, porque a falta de formação adequada seguramente amplia essa tragédia que estamos vivendo, né? A grande maioria dos cuidadores hoje, né, no Brasil são cuidadores informais, né, são familiares, são pessoas que exerciam outras atividades laborais e acabaram exercendo ou assumindo esse papel de cuidadores, mas sem a devida capacitação. E é preocupante, né? Porque a gente sabe que cuidar de um idoso frágil, vulnerável, exige muito e a pessoa tem que ter uma capacitação para isso. Só que estamos órfãos de regulamentações referentes a essa profissão. A gente não tem uma regulamentação para a profissão de cuidador hoje no Brasil, né? Nem é regulamentado. Não é regulamentada. Então, em 2019, houve um projeto de lei que acabou sendo vetado depois de votação. Então, a gente tem um impasse. A gente depende, vamos dizer assim, da boa vontade de uma pessoa que se compromete a exercer uma atividade com compromisso, mas a gente não tem uma regulamentação. A gente tem de suporte, e o que eu geralmente costumo conversar muito com as famílias, é um manual de cuidado do idoso, que foi criado, né, pelo Ministério da Saúde e que contém algumas explicações que são de muito fácil acesso, de fácil compreensão, né, que auxiliam no cuidado. Mas sem regulamentação, é difícil haver cobrança. Isso. Né? Entra a questão que foi mencionada até da fiscalização, né? Esse manual, né, Dato, ele podia até, tendo uma referência, né, a gente colocar na descrição do vídeo, que seria bem útil, né, para muitas pessoas que estão nos assistindo, não é isso? Sim, um manual bem simples, prático, que vai desde cuidados básicos, como movimentação no leito, retirada de um idoso do leito para posição em pé, como cuidados com ferida, auxílio no manejo de sintomas comportamentais em pacientes que têm transtorno cognitivo. É público? Sim, é de acesso público. O link, então, né? Sim, pegar com o link certeza. e a gente põe na descrição. A gente põe na descrição do vídeo, porque isso tudo vai ajudando, né? Sim. Então, eu acho que o conhecimento ele transforma, né? Claro. Doutora, sobre essa questão das instituições de acolhimento, né, de longa permanência e tal, eu até anotei algumas coisas aqui que ocorreram como significativas para buscar a sua compreensão, ouvir a sua opinião sobre isso. Eu até desdobrei aqui e voltei. Como mudar, por exemplo, esse quadro para amenizar o sofrimento, notadamente das famílias de menor poder aquisitivo? De certa forma já foi falado, mas fica aí de novo, mais uma vez, isso. Segundo, com a realidade do aumento da longevidade e da redução das famílias, também já foi comentado, essa situação parece ficar ainda mais preocupante, né, da dependência dessas instituições e da falta de provimento, de fato, de vagas para isso aí. E depois, doutor Alexandre Calá chegou a mencionar, ao longo dessa entrevista para a BBC, que estamos diante de um quadro de possível colapso social diante dessa realidade, do aumento exponencial da população idosa e da falta de quem tome conta, né? Então, só para repassando aí, para a gente ficar melhor contextualizado, pegar mais uma vez a sua visão sobre essas preocupações.
a grande dificuldade de fato que a gente tem é a sobrecarga financeira, né? A gente vive, na verdade, né, num país em que a grande maioria da população é de baixa renda. E quando a gente pensa numa estrutura familiar em que o principal cuidador ou os principais cuidadores, eles vão despender tempo para cuidar, essas pessoas, elas automaticamente, elas têm uma redução da sua renda mensal, quiçá elas abandonam os seus empregos para passarem a ser cuidadores integrais, né? Então, isso tem que alertar nas autoridades públicas, de certa forma, de que nós precisamos ter em maior número e também não em qualidade, né, de cuidado, instituições de longa permanência. A gente precisa de um incentivo fiscal para isso, porque, de fato, se eu tenho uma população que é economicamente ativa e que deixa de trabalhar, isso traz um impacto não só social, mas econômico muito importante para o país, né? E também não adianta você levar um idoso para uma instituição de longa permanência, em que, na verdade, a proposta não é que ela seja só uma instituição residencial. Por definição, ela é, né? A instituição de longa permanência, ela ela tem uma proposta de residencial coletivo para pessoas acima de 60 anos. Mas nós sabemos que ela é muito mais do que isso. Porque a partir do momento que você tira um idoso da casa dele, o objetivo é que ele saia de lá nas mesmas condições, mas que ele tenha uma possibilidade de reabilitação para pelo menos uma recuperação parcial da sua autonomia e sua independência. Então, são instituições que têm uma visão, que têm o objetivo de serem multiprofissionais, com o objetivo de reabilitar e melhorar aquelas incapacidades que foram desenvolvidas ao longo de anos pelo acúmulo de doenças crônicas e condições que são comórbidas. Uma coisa que, sobre esse tema, eu tenho um amigo, né, que ficou muito em dúvida durante uns 2, 3 anos se colocava ou não a mãe numa instituição. E eu sei que a questão da culpa, ela acaba sendo um elemento muito forte, né? No sentido de que as pessoas falam, será que eu estou sendo injusto, né, com o meu pai, com a minha mãe, né, por conta de estar deixando uma instituição? Isso tem como a gente tentar evitar, trazer um pouco de consciência a essas pessoas sobre que, na verdade, não é bem uma rejeição, não é bem um descuido, é algo que a realidade está se impondo, né? É um cuidado, né? Eu gosto de olhar dessa forma. Geralmente, o que eu converso com as famílias que eu acompanho é que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente de levar um idoso para uma instituição de longa permanência. Eu costumo dizer que a compreensão tem que ser de que ele vai para uma casa coletiva. Ele vai morar em outra casa, né? Então, existe esse inconsciente coletivo de as instituições de longa permanência elas serem asilos. Esse nome vem inclusive em desuso, né? É um nome que traz uma carga, né? Quando você fala asilo, dá vontade de você sentar e chorar, né? Mas por que eles receberam esses nomes, né? Décadas atrás, esses residenciais, eu vou chamar assim, né? Para não ficar tão extenso, eles foram criados sobretudo para literalmente abrigar principalmente celibatários, padres, freiras. Naquela época havia também um incentivo das instituições católicas, espíritas, para ser um ambiente de acolhimento para aquelas pessoas que tinham uma insuficiência familiar, até pela própria escolha e profissão de vida. Sim. E acabaram sendo chamadas como asilos. Mas a gente sabe que não o são. Inclusive, existem algumas situações específicas em que você levar o idoso para um residencial coletivo vai ser melhor para a qualidade de vida dele. Então, não sei, acho que a gente deve conversar um pouquinho também sobre os principais motivos, né, pelos quais geralmente a gente indica ou a gente orienta as famílias, né? Ouvir, né, a sua vivência. Sobre a institucionalização, assim vamos dizer, geralmente assim, né, no Brasil o que a gente observa é que eu diria que o campeão, né, de indicação seriam os pacientes que têm transtornos cognitivos, entre aspas, né, as demências.
já em fases avançadas, em que, na verdade, é muito difícil para a família conseguir manter o cuidado, porque há uma resistência maior ao cuidado, porque existe uma agressividade reativa, às vezes direcionada a um familiar, que o impede de cuidar do idoso. Então, é um idoso que tem um transtorno comportamental associado à demência difícil, em que a família não consegue alimentar, a família não consegue vestir, a família não consegue dar banho, o sono caótico. Então, em situações específicas como essas, ou em situações específicas de maior vulnerabilidade e dependência física, a gente também costuma orientar que, às vezes, e na grande maioria das vezes, é melhor que esse idoso esteja em um local que seja apropriado para o seu cuidado, para que ele possa desenvolver capacidades e habilidades que ele ainda tem possibilidade de recuperar, de performar melhor. Porque hoje a gente ainda enfrenta um outro problema. Se a gente tem uma estrutura familiar que ainda tem um filho ou alguém mais jovem para cuidar, isso é um problema. Mas o problema maior é quando a gente tem um idoso, já com as suas vulnerabilidades, cuidando de outro idoso. Uhum. E aí a situação aperta mais um pouco. É o caso do Japão, né? Que a gente citou. Fica numa situação que os dois, a rigor, precisariam de ter um cuidador, né? Uhum. E as condições, a maior parte das pessoas não tem essa condição de ter profissionalmente alguém que possa estar cumprindo essa função. E a ILPI, ela é para ser um lar. Eu costumo falar o seguinte, você não vai deixar o seu familiar lá e nunca mais vai ver, não. Você vai deixar o seu familiar lá e você vai buscá-lo para ir a um restaurante, para participar de um almoço de família. Você vai deixar o quarto daquela pessoa assim como era, se possível, em casa. Então, você vai levar os utensílios, os pertences de maior apreço, né, pessoal. Então, quando a gente vê a estrutura de uma ILPI, é claro que isso eu estou falando uma estrutura, em grande maioria, privada. Você entra no quarto dos idosos e aquilo realmente parece um lar. Né? E é para assim o ser. O objetivo não é você deixar o idoso e abandonar o idoso lá. O objetivo é que aquilo de fato seja uma casa fora da sua casa. Pois é, então tá aí. Doutora, nesse ponto agora nós vamos ver um pouco mais trecho de vídeo para introduzir um outro aspecto que a gente vai querer conversar e ouvir a sua percepção. As questões do preconceito, né, o chamado etarismo ou idadismo, né, em relação às pessoas mais idosas, né? Tá bom. Muito bom. O senhor diz que o idadismo ou etarismo atinge todo mundo. Como combater isso? Tem que combater desde a infância. Você tem que introduzir o tema do envelhecimento não só na família, e às vezes a família não está equipada e ela própria é idadista, como também é sexista, machista, capacitista. Você tem que arrancar os botões desses preconceitos que foram inseridos lá no fundo. Você pega, por exemplo, estudantes de medicina. Temos um déficit de 28 mil geriatras. Temos 2 mil credenciados. Deveríamos ter 30 mil. Isso já mostra que tem alguma coisa errada. Apenas 10% das faculdades de medicina tem uma disciplina chamada geriatria. Você já vem com um ranço preconceituoso contra o idoso. E, na sua formação como médico, não aprende que tudo muda com o envelhecimento. A fisiologia, a fisiopatologia, a farmacologia, a dosagem dos medicamentos, a interação entre eles, a própria apresentação das doenças. Se você é um neurocirurgião ou um cirurgião cardiovascular, cada vez mais vai praticar medicina em pessoas idosas, porque esse grupo está crescendo. Aí, os residentes médicos optam por obstetrícia. E há 25 anos, a nossa taxa de fecundidade está abaixo da reposição. Ou escolhem pediatria, mas não tem mais bebê nascendo, não tem criança, não tem adolescente, não tem adulto jovem. Cerca de 0,5% escolhe a geriatria. Imagina, se você se formar em 2025 e trabalhar por 54 anos, você vai lidar em 2068 com uma população muito idosa que você viu envelhecer e você não está preparado para isso. A velhice é uma construção social. Não tem consciência do corpo ou a estrutura psíquica internalizou tanto esse corpo do 30 que com o do 60, do 70, a pessoa ainda não aceitou a velhice. Olha na vitrine, vê se tem alguma velha na vitrine. Quem está preparado para morrer vive melhor?
existe preparo para morrer, existe preparo para viver, a gente vai vivendo. Quanto mais sonho, mais projeto, mais desejo, a vida vai ficar mais colorida. Eu não vou ter tempo para falar de doença. A gerontologia social está ligado com as humanas, que é a psicologia, que é as ciências sociais, que é a antropologia. Então, ver o ser humano por essa perspectiva. A intergeracionalidade é conviver eu, enquanto velha, de 73, com uma menina de 10, de 15, de 20, de 30, também estou aprendendo de 40, sem idadismo, sem o preconceito do jovem. A situação, como vimos, é bem complexa, né? Etarismo, o idoso se sentir invisível, mas a gente vê isso talvez na própria família. Será que é só uma via de uma única mão ou o etarismo tem dos dois lados, doutora? Olha, eu acho que é uma via de mão dupla, tá? E eu diria assim, não só dentro da própria família, mas até do próprio idoso. Viu? Então, assim, em muitas situações eu acompanho muitas pessoas e essa frase é sempre recorrente. Mas eu não aceito que eu envelheci. Como é que eu posso ter envelhecido tão rápido? E, na verdade, o envelhecimento, ele é também, sobretudo, uma experiência cultural, né? A gente, claro, reconhecer as nossas vulnerabilidades, mas entender que isso faz parte do processo natural da vida. E a gente envelhece quando as coisas realmente deram certo, né? Elas vêm dando certo. Então, a gente envelheceu. Mas o etarismo, ele é presente, assim, de uma forma muito marcante na nossa sociedade. E é muito importante que a gente traga conhecimento para a população, isso de forma intergeracional, sobre o que é realmente o envelhecimento. Quais são as alterações, né, fisiológicas esperadas do envelhecimento, para que a gente desconstrua esse inconsciente coletivo de que envelhecer não é bom, de que envelhecer só traz coisas ruins, da gente acabar com essa desinformação, porque é sim possível envelhecer bem, envelhecer com autonomia, com independência. Eu tenho 2 exemplos maravilhosos aqui na minha frente, e a gente precisa, assim, como sociedade, denunciar situações de etarismo, né? Porque eu acho que é muito importante que isso traz, de certa forma, uma conscientização. Precisamos também ter mais contato intergeracional, fazer com que as pessoas elas consigam entender quais são as diferenças que acontecem ao longo das décadas, dos anos, aceitar um pouco melhor essas diferenças, porque isso é conviver em sociedade também. E algo que eu particularmente sinto muita falta, eu acho que talvez toda a minha carreira, eu fui ensinada, na grande maioria das vezes, os meus professores, obviamente, eram pessoas mais velhas que eu. E eu tinha uma percepção de que quanto mais idade a pessoa tinha, mais conhecimento ela tinha, né? A gente vê que isso é cultural, por exemplo, no Japão e não é no Brasil. E a gente tem falta de políticas que façam a inserção das pessoas idosas, inclusive no mercado de trabalho, para tentar aproveitar esse conhecimento adquirido, essa experiência de toda uma vida, né? E isso é muito significativo. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que ter uma participação ativa no combate ao etarismo, né, no combate ao preconceito, porque um dia todos nós envelheceremos, estamos envelhecendo, né? E a gente tem que tratar o outro com respeito e com dignidade que ele merece. Pois é, a gente sabe que é questão cultural mesmo, né? Até nós já trouxemos aqui algumas, até nos episódios, até já conversamos algumas sinalizações positivas de movimentações que estão acontecendo nas grandes corporações, na iniciativa privada, já estabelecendo cota para pessoas 50 a mais. Algumas 50 a mais, outras 60 a mais. Mas já existe um processo de acolher, até porque a quantidade de jovem disponível para trabalhar vai diminuindo, porque, né? Sim, as pessoas nascem menos, né? Está diminuindo, está tendo que aproveitar. Os sinais são bons. Mas a gente nota que esse é um ranço cultural mesmo, né? Essa questão aí. Sim. Então, por exemplo, a gente vê normalmente nas famílias, né? A gente nota isso, que as pessoas, os mais jovens, normalmente querem entrar no seu agito lá, esquece que tem um idoso ali e pensa que está fazendo bem para o idoso, somente deixar o idoso quietinho no cantinho lá, isolado e tal, né? Quando isso parece que é um equívoco, né? Que precisa haver um treino desse pessoal, da turma toda, né? Essa questão intergeracional, né, doutora? Porque parece que isso tudo
a própria família vai contribuindo para trazer a maior participação, botar o idoso mais ativo, etc., dando desafios e tal, e não deixando no cantinho, Sim. né? Não é isso? Muita gente acredita que o envelhecimento ele é uma sentença. Isso eu escuto todos os dias. Olha, doutora, eu faço de tudo, eu troco a roupa dele, eu visto, eu dou os remédios, eu dou a comida na boca. E eu falo, não faça isso. Não faça isso, por favor, né? Por quê? Porque a gente está tirando a autonomia e por outro lado também, tendo uma sobrecarga de uma atividade que aquela pessoa consegue fazer. Às vezes você só precisa supervisionar. E aí, com o tempo, essa inatividade, ela também causa muitos prejuízos, não só sociais, como de isolamento também, mas como prejuízos físicos, a perda de massa muscular, a inatividade cognitiva. Então, a gente tem muitos pacientes também que acompanhamos da parte oncológica, e é engraçado que principalmente o idoso, quando recebe um diagnóstico de oncológico, é uma sentença para inatividade completa. Não porque nós temos que poupá-lo. E eu falo não, pelo contrário. É agora que o trabalho vai começar. Então, a gente precisa entender que, é claro, é muito bom a gente mimar o nosso familiar, né? É muito bom a gente dar carinho e amor, mas a gente tem que deixar eles serem independentes dentro da capacidade deles. E até isso me remete lá para o período quando... do cuidado dos filhos, né? Mas que eu, por exemplo, teve sempre na minha cabeça o seguinte, super proteção não é bom. Isso. Que acaba que você faz o mau caminho, né? E aí a gente nota que transpõe isso para o idoso, vê que é a mesma, o princípio é o mesmo, né? Não. A diferença é que quando a gente está cuidando dos filhos, a gente imagina que em algum momento eles vão ganhar autonomia, né? E com o idoso, o caminho, na verdade, é o contrário, né? Isso acaba sendo um grande desafio, entender em que momento que você tem que dar mais autonomia. A dose do estímulo, né? A dose do estímulo, exatamente. E só voltando um pouquinho também que o Arnaldo tinha comentado sobre o etarismo ser uma via de mão dupla, a gente estava até brincando aqui anteriormente, e eu falando que eu também sofro o etarismo todos os dias no consultório, porque os pacientes entram no consultório, olham para mim e perguntam, é você mesmo a médica? E todos os dias eu falo, sim, sou eu, com essa cara de nova, mas sou eu. Porque eles acham que eu sempre vou ser mais velha, então é muito importante esse contato intergeracional também. Tá bom. Aqui nesse ponto, a gente vai trazer um outro vídeo, um videozinho pequeno também, de 2 minutos e pouquinho, né? Mostrando uma experiência. E aqui a gente tem um propósito com essa experiência aí. É uma simulação de uma pessoa jovem que passa, mediante alguns dispositivos, né? Ela passa a ter uma vivência de uma pessoa muito idosa e com limitações, né? E esse vídeo nos pareceu interessante, a gente vai olhar aqui, depois a gente vai explorando um pouquinho, porque o nosso objetivo é fazer com que essa percepção também esteja presente, né? A questão da empatia, né? Em relação às pessoas com as limitações, as fragilidades, né, doutora? Então, vamos ver o vídeo, né? Vamos embora. Nossa, Tati. O que você sentiu? Quem te veio à cabeça? Meus avós. Seus avós? Meus avós. Isso é empatia, amiga. É isso. Eu acho que eu não preciso mais explicar. Eu tô emocionada. Esse simulador, ele vai fazer com que eu me sinta com mais de 70 anos. Essa é a ideia. Exatamente. Certo? Se o Brasil está envelhecendo, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam sobre o envelhecimento. Não só quando a pessoa já está idosa. Nossa, é impressionante. Só que você ainda está enxergando, certo? Sim, estou enxergando. Mas o meu joelho não dobra mais, como ele já dobrou. E nossa, parece que o braço pesa toneladas. Olha isso. A gente vai reduzir visão de campo periférico e promover uma sensação de glaucoma e catarata. Uma redução de audição também. Ai, Tati, isso é muito emocionante. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Você tá me ouvindo? Pouco, mas tô. Então seja repórter aos 75. Nossa! É muito difícil, gente. Eu tô enxergando pouquíssimo. Nossa! É assim.
Não é assim que você vê os idosos? Às vezes eles têm que se jogar para sentar no sofá, não é? Sim. E quantas vezes a gente critica? Nossa, para de se jogar, vovó. Mãe, é assim que se senta? Vamos, mamãe, estamos atrasada. Não? Obrigada. Que bom, né? E parece um pouco que eu tô como que sozinha. Você Eu vou consegue? tirar, então. Se você não conseguir... Nossa. Ai, como a gente ouve isso, E não até é? mesmo Ai, sempre pedir ajuda, olha aí, ó. Lembra que o doutor falou sobre queda? Queda, de fato, é um tema muito importante. eu não enxergo o degrau. O que Sim. a bengala está se representando para você? Um membro. E é essa sociedade que a gente precisa construir. Uma sociedade que inclui o outro, que está com o outro e que vai estar cada vez mais presente. E é essa presença que faz a gente ser um ser humano melhor e uma sociedade mais inclusiva, mais justa. Veja que a situação realmente necessita, né, de sensibilização, né? A gente sabe que tem várias atividades que, de alguma maneira, vão trazendo essa necessidade de ter empatia e compaixão para as pessoas mais velhas. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que o velho é como se fosse um outro país, né? Como se fosse uma outra figura, que nunca chegaremos lá. E quando a gente, sentindo as dores dele, sentindo as dificuldades dele, mas com compaixão, né? Aí sim as coisas podem mudar. Que sensibilização a gente pode ainda ter nessa área, doutora? Olha, eu acredito que é bem expressivo, né? Essa realidade é real. O literalmente vivendo na pele, eu diria. Mas é importante porque a gente aprende a ter compaixão pelo outro. Eu identifico o sofrimento do outro, eu sei que o outro sofre, mas aquilo é algo distante de mim. Eu não tomo nenhuma conduta frente àquilo. Eu sei que o problema existe, mas o problema é do outro. Mas quando aquele problema passa a ser meu, quando eu de fato identifico que eu também posso estar vulnerável e quais são as consequências dessa vulnerabilidade, dessa limitação física, quando eu vivencio isso de forma muito significativa. Exatamente. Isso faz com que a gente tenha uma postura muito mais ativa e cooperativa frente à dificuldade do outro, porque ela passa a ser uma dificuldade sua também, né? É muito interessante porque existem várias formas de a gente tentar amenizar, diminuir um pouco essa dificuldade, mesmo quando não estamos presentes. Né? A gente estava conversando aqui, né, anteriormente um pouquinho sobre, por exemplo, dispositivos auxiliares de marcha, que inclusive os idosos têm muito preconceito com as famosas bengalas, né? Exato. Eu conheço que disse, eu não disse de jeito nenhum, não quero usar bengala. E já há aqueles que apelidam, que colocam enfeites, que desenham, que personalizam as suas próprias bengalas. Então, assim, eu tenho pacientes que têm bengalas que têm várias funções, desde função sonora, para demonstrar quando o idoso tem alguma queda, desde função de iluminação, né? Então, assim, existem formas da gente também melhorar um pouco essa experiência do envelhecimento para esse tipo de paciente, de pessoa, né? Eu me recordo de uma situação que foi para mim muito impactante de forma positiva, em que uma família achou uma solução que, na verdade, eu mesma não tinha encontrado, né? Uma família que tem uma insuficiência financeira bem importante, como muitas famílias têm, em que o filho era o único cuidador da idosa e que eles não tinham como prover, né, um cuidador, mesmo que informal, para manter, assim, a vigilância da idosa durante o horário de trabalho do filho. Sim. E aí eles configuraram a Alexa para orientar a idosa a tomar banho, informar para ela que era hora de tomar os remédios, claro, com a supervisão do filho, câmera instalada pela casa. Sim. E assim vem dando super certo. A gente sabe que vem dando certo porque ela tem tido ganhos, ela tem tido melhorias, tem controlado melhor as doenças. Então, assim, a gente sabe que as coisas funcionam de uma forma não convencional, mas a gente vai se adaptando. Quer dizer, a tecnologia ajudando também. É outra coisa que as pessoas precisam despertar para isso, né? A gente fez um episódio aqui agora anterior, já mostrando como a inteligência, a tecnologia podem ajudar no envelhecimento, etc, né? E podem muito. A gente tem que só vencer o nosso preconceito de que é algo muito mirabolante, porque pode ser simples.
Sensibilização é fundamental, né? E uma coisa interessante é saber a diferença entre empatia e compaixão. Você tocou nisso, doutora, porque empatia é você se perceber o que o outro está sofrendo, né? E a compaixão é mais do que isso, né? É você dar um passo no sentido de minorar esse sofrimento, né? Ter de fato uma participação ativa no processo, né? Do outro, né? Esse assim é mais humano, né? Esse aí é o grande desafio, né? Das pessoas que cuidam dos idosos, né? Sim, exatamente. Pois é. Pegando aqui um ponto que foi falado rapidamente também naquela entrevista lá do Dr. Alexandre Kalash, ele mencionou uma coisa que a gente observa muito, porque até eu vou dizer pelo nosso plano de saúde, por exemplo, plano de saúde que cobre, você vai ver que em determinadas praças há uma dificuldade, você não encontra geriatra, credenciado. É muito difícil, né? É um profissional assim que parece que não está de fácil acesso, assim, pelo menos pelos planos de saúde parece que é uma limitação, né? E ele mencionou isso lá. Como é que a senhora enxerga isso? Como lidar com essa carência de profissionais? Como incentivar os colegas, os formandos, né, etc., da medicina para abraçar essa área? Realmente a gente tem uma carência muito importante, né, de geriatras no Brasil. Pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a cada 1.000 habitantes houvesse pelo menos um geriatra responsável, né? Vamos dizer assim, em níveis de setorização. E hoje no Brasil a gente tem mais de 30 milhões de idosos para menos de 30 mil geriatras. Então, de fato, existe esse déficit. E aí também puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? A gente sabe que a geriatria hoje, ela se tornou a especialidade de procura, de grande procura, até porque ela tem uma visão de saúde diferente das outras especialidades. A gente aborda o paciente de uma forma muito mais holística e multidimensional. A medicina avançou muito, a gente tem profissionais muito bem especializados e capacitados, mas é aquele negócio. Hoje você vai procurar o ortopedista que não é ortopedista especialista em mão, é o ortopedista especialista no dedo esquerdo da mão direita. Estou fazendo uma brincadeira, meus colegas ortopedistas, por favor, me perdoem, mas a pessoa que é muito especialista em alguma coisa, ela acaba, de certa forma, deixando também outras coisas importantes a serem vistas. Então, se você for avaliar uma consulta hoje com geriatra, é muito difícil você fazer uma primeira consulta em menos de 1 hora. E a gente sabe que as operadoras de saúde não valorizam porque é um trabalho de produtividade. Então é difícil mesmo encontrar bons geriatras trabalhando em operadoras de saúde, porque existe essa falta de valorização do profissional. Mas a gente precisa, de forma global, na questão da valorização, né, do atendimento e do cuidado com o idoso. Realmente, hoje você vai ver a carga horária da faculdade de medicina. Eu mesma, quando me formei, eu tive uma única matéria, né, de clínica médica, um módulo assim bem pequenininho, curto, de 4 a 5 semanas, se eu não me engano, sobre geriatria. E confesso, não foi nesse módulo da faculdade que eu me apaixonei pela geriatria. Foi muito depois, né? Foi, enfim, na prática clínica mesmo. Sim. Justamente por isso, porque eu não queria cuidar da pessoa como um pedaço. Eu queria ver a pessoa de uma forma mais completa. E, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter uma mudança ideológica na nossa cultura, na valorização do envelhecimento, no contato intergeracional, porque a gente precisa agregar mais valor ao envelhecimento. E só dessa forma, gerando conhecimento, trazendo isso para a realidade das pessoas, é que eu acho que esse despertar ele vai aparecer. Porque, de fato, não é toda e qualquer pessoa que tem habilidade ou que, na verdade, tem um perfil para cuidar com o idoso. Eu tive um professor, né, na minha formação, na minha pós-graduação, que ele falava que o geriatra é o médico que gosta de complexidades. E, de fato, antes eu não entendia tão bem porque ele dizia isso, mas hoje eu entendo perfeitamente. E isso não é para qualquer pessoa, né? Então, você realmente tem que ser alguém que tem que se importar, realmente, com o outro.
Porque realmente, como leigo assim, a gente observa, né? Você tem que pegar das coisas psicológicas, né? Das questões emocionais, né? Chegando ao lado da oncologia, não é isso? Eu digo que o geriatra, ele é aquele funcionário da empresa que ele faz tudo, entendeu? Ele é um pouco aliás, ele é muito psicólogo, mas ele é um tanto quanto fisioterapeuta, ele é um tanto quanto nutricionista, ele é muito médico, mas é aquele profissional que tem que ser pau para toda obra mesmo, né? Porque é isso que o idoso, ele procura quando ele vai na sua consulta. Geralmente é assim, eu escuto muito isso. Doutora, a gente tá vindo aqui porque a gente já foi em vários médicos e ninguém consegue resolver o problema. Ou a gente vai e toda consulta acrescenta mais um remédio. Aquele profissional nem conversou comigo, nem escutou o que eu tinha para falar. E pra gente fazer um bom atendimento, um bom cuidado, isso exige tempo, né? E exige empatia e escuta. Então, realmente, assim, Mas é diferenciado. Esse ponto foi um ponto nevrálgico, Arnaldo. Eu acho que a gente, até pelo propósito da gente trazer à mesa, né, essa discussão dessas questões do envelhecimento, e vem aqui uma questão, quer dizer, parece essa questão que a gente já tinha visto lá da entrevista, há uma carência dos profissionais. E aí a gente começa a entender assim, parece que o cachorro está correndo atrás do rabo. Por quê? Sabe que um geriatra, para fazer esse trabalho completo, não vai ser numa consulta de 10 minutos, né? É isso. Até um outro profissional já veio aqui, a gente já trouxe outro geriatra, isso já foi pontuado também. Mas uma solução tem que se encontrar. Ou você ampliaria, mas isso vai demorar demais a quantidade de geriatra, a oferta e tal, ou caso contrário, entra naquilo que a gente falou, que é o suporte para a questão do envelhecimento. Vai ter que ter suporte financeiro, vai ter que ter para poder entrar um subsídio qualquer, né? Até para as famílias e tal. Claro que isso tem que ser disciplinado, mas, ou seja, é um assunto que tem que ter uma solução, tem que ter um encaminhamento, porque do jeito que está aqui não está legal. A gente sabe que é importante ter geriatra, mas os planos não oferecem por causa dessa limitação que a gente está vendo aqui. Qual é a solução? Tem que ter solução. Então. E cada vez é mais difícil, né? Porque o sistema, de forma geral, a gente acha que ele visa qualidade, mas qualidade vamos dizer assim, a pontinha do iceberg. Ele visa principalmente produtividade. E assim, é claro que há exceções, há como você ser produtivo e ser rápido. De fato, isso é eficácia, né? Uma pessoa eficaz é aquela pessoa que é rápida e produtiva. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente é muito rápido em questões de saúde, isso dá brecha a falhas, né? A esquecimentos, a lacunas que não foram preenchidas. Eu entendo. Então, de fato, é complexo. Só o que me incomoda é que é um assunto que precisa... Alguém tem que chamar o assunto para a solução, né? Sem dúvida. Alguém tem que valorizar. Isso aí. A gente, quando sempre ouvia falar que o Brasil era um país de jovens, né? E em relação a outros países, Europa especialmente, sem falar do Japão, né? Em que a população sempre teve mais pessoas idosas, né? Mas só que hoje o Brasil não é mais um país de jovens. Tendo essa inversão gradativa da pirâmide etária, né? E como a gente pode aprender com os outros países em relação a isso que estão na nossa frente, em função do quadro etário deles serem diferente, né, mais avançado que o nosso? Que experiências internacionais poderiam ser úteis para a gente examinar e adaptar? A gente tem que aprender com o exemplo bom dos outros, né? Com o mau exemplo também, para não repetir, mas com o exemplo bom para reproduzir, né? E a gente tem excelentes experiências assim, internacionais. O Canadá, por exemplo, é um país que investe muito no reconhecimento da perda funcional dos idosos. Então, eles têm um sistema de rastreamento, coisa muito simples que a gente, né, pode usar na nossa prática clínica e que auxilia você reconhecer vulnerabilidades e reabilitar os pacientes quando necessário, né? Eu acho que quando a gente se refere ao acompanhamento profissional de saúde do idoso, a gente tem alguns pilares que são muito importantes. Então, o primeiro deles, né, a reabilitação, reconhecer as vulnerabilidades e reabilitar, porque se eu torno aquela pessoa funcional e independente, eu tiro a sobrecarga de todo o sistema e eu melhoro a qualidade de vida daquela pessoa, né? Assim, de forma global, física, psíquica. Então,
A Itália tem um sistema de saúde um pouco semelhante ao que se propõe o SUS no Brasil, que é um sistema de saúde integralizado, com atendimento multiprofissional, setorizado em níveis de complexidade. A gente aprendeu também um pouco com eles e reproduzimos isso no nosso sistema único de saúde. É claro, tem seus déficits, mas assim, tem conquistas maravilhosas. Hoje a gente tem uma rede de atendimento muito bem articulada, porque uma coisa é você ser acompanhado por vários profissionais, outra coisa é você ter uma equipe multiprofissional te acompanhando, porque o que a gente observa hoje é que você pode ser acompanhado por médico, físio, fono, terapia ocupacional, mas se esses profissionais, eles não interagem, eles não conversam entre si, aquele paciente, ele é órfão, né? Aquela pessoa, ela é órfã, é como se ela estivesse sendo acompanhada por uma única pessoa. Como é que eu vou reabilitar a parte nutricional de um paciente que tem, sei lá, disfagia, por exemplo, se eu não converso com a fono, se eu não vou atrás da nutricionista para poder saber, para poder partilhar as minhas experiências e somar na vida daquela pessoa, né? E essa integração já existe aqui no Brasil? Aqui no Brasil existe. É pelo sistema, né? Exatamente. São registros, um sistema que qualquer profissional acessa lá, é isso? Sim, sim. Desde a unidade básica de saúde, né, a atenção primária, que visa, sobretudo, né, óbvio, prevenção primária, reconhecimento de doenças, reabilitações, até o sistema quaternário. Existe, sim, essa possibilidade. A gente tem um sistema, né, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem um sistema integrado em que você consegue ter acesso a essas informações. E eu acho que por fim, talvez o modelo de saúde japonês, que visa muito não só a parte de reabilitação também, que é extremamente importante, mas como manter aquele idoso não só fisicamente, mas cognitivamente saudável. Então, eles têm projetos, né, muito bem desenvolvidos de manter aquele idoso com uma ativação social muito ativa, assim, né, de interconexão, de agregar valor, né, à pessoa idosa, a pessoa se sentir reconhecida pelo conhecimento adquirido. Então, acho que muitos são os bons exemplos. Agora a gente tem que pegar esses exemplos e aplicá-los na prática. É, verdade. Bem, maravilha. Chegando nesse ponto aqui, vamos dar um recado aí, Arnaldo, para o nosso público. Pedir que vocês estão vendo a importância desse tema aqui, a responsabilidade, todos nós somos responsáveis por isso e precisamos dar a nossa contribuição. Então, o nosso pedido é, passe adiante esse episódio, esse vídeo que vai estar no ar aí e procura imaginar qual é a autoridade, qual é a pessoa que você conhece do seu contato que pode ter alguma interferência para ajudar nesse processo e tal. Vamos fazer isso, aumentando essa corrente, a gente vai ter avanços, tá? É isso que é fundamental, esse é o nosso propósito aqui. Então, primeiro, e também registra, como sempre a gente pede, registra aí o seu comentário, a sua visão, a sua opinião sobre isso, que isso tudo enriquece o debate, enriquece o conteúdo e tal. Então façam isso, compartilhem, comentem, muito obrigado e tal, e vamos juntos nessa. Doutor Gabriel, para fechando aqui, que a gente já está próximo do encerramento, também mais uma vez agradecendo e pedir que deixe aí alguma mensagem que você julgar pertinente para as famílias e tal, para a sociedade, para as autoridades, de maneira que a gente busque olhar mais atencioso, mais amoroso para essa causa dos longevos, né, que é uma população que aumenta muito acentuadamente, né? Pessoal, assim, eu peço do fundo do coração, né, que vocês, todos os colegas que estejam nos assistindo hoje, encarem o envelhecimento com muito respeito. Eu acho que é assim que ele merece ser visto. A gente precisa de políticas públicas que sejam mais eficientes, que tragam mais investimentos fiscais para que a gente consiga, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar um fim de vida, uma dignidade para essas pessoas que muito contribuíram, que muito contribuem, né, dentro do nosso país, e que a gente não tema o envelhecimento, que a gente desmistifique esse inconsciente coletivo das dificuldades do envelhecimento com um conhecimento baseado em evidência. Né? Eu estou aqui, fico disponível sempre que os colegas precisarem. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Muito obrigada. É isso mesmo, doutora Gabriele. Muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente sabe que envelhecimento é algo
complexo, é um processo, é um grande desafio que precisa de ter muita dignidade, precisa ter muita consciência para que a gente acompanhe esse processo, ou esteja nesse processo, como é meu caso e do meu colega de trabalho aqui, o Dátoli, e que a gente passe isso de uma forma melhor possível, entendendo que na verdade é um presente que nós estamos ganhando do universo, né? De estarmos ainda nessa idade vivos, ativos e aí podendo colaborar com o mundo de alguma forma. E eu queria deixar uma grande reflexão aqui para quem está nos assistindo, no sentido de como que cada um de nós, no seu meio, né, pode melhorar a vida do idoso, como é que pode contribuir nesse quadro, você que está na família, você que é da autoridade pública, o que é que pode ser feito no sentido de minorar e facilitar a vida do idoso, que, se todos nós tivermos sorte, um dia chegaremos lá, se Deus quiser.